E passo a palavra agora para Adão Vilaverde, engenheiro e professor. Com a palavra. Boa tarde a todos. Deputada Lisiane, deputado Couto, nossos demais deputados, as mães Lisiane, Marilene, Fátima, meu prezado amigo Paulo, Flávio, o Gabriel, em nome da associação, queria cumprimentá-los, estender a toda quem nos assiste, inclusive a comunidade toda, que nós sabemos que está muito ligada a essa importante conversa que a comissão nos propõe hoje, acolhe, deputada. Demais quem nos ouve, quem participa, demais exposições aqui extremamente importantes e reflexões que me antecederam. Eu vou fazer eu até escrevi assim, eu vou fazer um relato de quem acompanha, vive, está de perto acerca do tema e sabe o significado junto com vocês, né? Um pouco do que isso significa, evidentemente, longe da dor e daquele sentimento que vocês vivem diário, cotidianamente, expresso aqui na Lisiane por todos vocês. Então, eu diria o seguinte, depoimento assim, de quem acompanha o mesmo tema. Passados mais de 10 anos, eu chamo da inesquecível tragédia da Boate Kiss, que ceifou 242 prodigiosas vidas e deixou mais de 600 feridos, além de violentar famílias, traumatizou a comunidade, repercutiu forte e tristemente, mundialmente, como as duas exposições ali que me antecederam revelaram, né, ocorrido lá em 27 de janeiro daquele ano de 2013, na nossa Santa Maria. Acho que a primeira coisa é que ela emblematiza, eu chamo assim, um certo atestado cruel do individualismo, do descaso que ocorre muitas vezes na nossa sociedade e, fundamentalmente, um descaso enorme dos órgãos públicos. Simboliza também, em certa medida, um certo egoísmo coletivo, escondido, e foi referido aqui, muitas vezes na emoção inicial conjunta do primeiro momento de ardor, vertido em caudalosas lágrimas, me recordo muito bem, que se esvaíram processualmente, também referido aqui, como se fossem as fumaças, inclusive, da sinistra tragédia, e foram se apagando processualmente. Sei porque eu acompanho, converso com muitos familiares e sei um pouco da situação que eles viveram e conviveram. E eu não me refiro aqui apenas à impunidade que impera aqui, é algo gravíssimo e absolutamente inaceitável. Sou até, assim, pelo que, do meu ponto de vista, como uma espécie de deboche institucional, né? A dor dos sobreviventes, das famílias, né? Enfim, de todo mundo, né, Gabriel, que cotidianamente, enfim, é um pouco a expressão, é muito a expressão disso, que sente isso aí no seu cotidiano. E nem o manto de esquecimento com que muitos veículos de comunicação, que cobriram as decorrências do episódio à época, depois da efervescência emotiva, inaugural que o horror inusitado daquela mortalidade ampliada despertou nos seus ouvintes, nos seus leitores, nos seus telespectadores, etc., etc., mas que depois, infelizmente, foram recuando, foram cedendo, eu chamo assim como alguns outonos tristes das nossas vidas, quando as folhas caem e deixam apenas algumas melancolias que sequer muitos de nós queríamos recordar, mas vocês corretamente trazem para cá, e esse tema tem que ser afirmado, reafirmado, exatamente para recuperar aquilo que vocês colocaram aqui nas suas reflexões, enfim. Eu falo de algo porque eu estava presente, porque eu, à época, era deputado e fui destacado, sou professor universitário, mas fui destacado a comandar a elaboração da lei de prevenção contra incêndio no Estado do Rio Grande do Sul, que era uma lei catastrófica. Mas a lei que nós fizemos, ela foi descaracterizada logo na sequência. Era uma lei de segurança, de prevenção contra incêndio, elaborada por uma comissão especial
que eu tive a tarefa e a responsabilidade de presidir na época, logo depois, ali, ao longo do ano de 2013, e foi uma descaracterização assim, absolutamente inaceitável. E eu explico por que para vocês aqui, porque eu reitero e sempre que eu tenho essa oportunidade eu bato nisso. Ela era resultado, infelizmente, deste episódio, mas já se dizia lá no Rio Grande do Sul que a lei lá era uma lei, olha, cuidado, 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 porque vai acontecer alguma coisa. Já se dizia isso, já se tinha uma caracterização disso e não se fazia nada para alterar a lei. Então, apesar de ela ter sido, à época, digamos assim, resultado, né, desse sentimento, que tentava, ao menos, amenizar, eu chamo um pouco, as más rememorações, ou mitigar, ao menos, o compartilhamento de culpa de toda a sociedade gaúcha diante do episódio, né, de certa conivência ou omissão, né, com que era tratado o tema, ou se trata o tema até hoje, né, e aí vocês estenderam não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no país inteiro e, quem sabe, em outros lugares do mundo. Então, apesar da lei ter sido aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, foi sancionada pelo governador à época, o governador Tarso Genro, nós vimos, na sequência, alguns movimentos não explícitos de inconformidade com a nova lei, que foi aprovada no Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, algumas vezes, à época, eu e outros deputados e deputadas lá fomos à tribuna, chamávamos a atenção, algumas vezes, de forma repetida, de forma recorrente, batíamos nesse tema, mas me parecia ser em vão. A lei estava sendo também ceifada aos pouquinhos, porque era uma lei muito consistente, muito bem feita e muito bem articulada. Aliás, feita por técnicos e conhecedores do tema. Os deputados e as deputadas apenas aprovaram a lei. A minha tarefa foi de conduzir os trabalhos. E a lei foi elaborada por pessoas que tinham a dimensão, o conhecimento e a compreensão do que significava esse tema. Então, aquela lei foi flexibilizada, aquela lei foi desconstituída, e todo aquele rigor original que foi produzido por esses técnicos, um a um na sequência, lá no Parlamento do Rio Grande do Sul, por alguns tipos de iniciativa, começavam, através daquilo que eu chamo um pouco do jeitinho brasileiro, começaram a fazer com que a lei começasse a dar para trás. E era emenda aqui, era emenda ali, eu estou no parlamento aqui, muitos que estão aqui sabem o que eu estou falando. E muitos, inclusive, que condenavam na legislação anterior, que a legislação anterior é uma legislação, enfim, muito flexível, etc., etc., adotavam agora, diante da lei nova, exatamente uma conduta que entrava em contradição com aquilo que eles criticavam da lei anterior, que era uma lei insuficiente. Eu diria que desconstruíram a lei, que era tecnicamente, do meu ponto de vista, muito bem fundamentada, criteriosa, rigorosa do ponto de vista de licenciamentos, de fiscalizações, era justa nas existências de exigências e cobranças para o funcionamento das edificações, e mais do que isso, porque aí que se batia para desconstituir a lei era execuível. E diziam que a lei estava começando a atrapalhar os licenciamentos de prevenção contra incêndio. O Flávio sabe muito bem como é que significou a campanha, inclusive, até midiática, que foi feita para isto. A lei era execuível do ponto de vista da sua implementação. E eu sempre digo que ela evitava dois extremos. Qual eram os dois extremos? A leniência e o proibicionismo, deputada. Ela não era nem leniente, porque ela fazia um acerto de contas com a leniência, e não era uma lei proibitiva que proibia tudo. Era uma lei absolutamente execuível. O Paulo e outros que acompanharam muito sabem muito bem disso. Então, pessoal, nesse depoimento aqui de quem acompanhou o tema, estou encerrando, você sabe disso, e acompanha até hoje, eu sempre me pergunto, e digo, de tudo isso, fica até hoje uma dúvida, que atormenta, eu imagino vocês, mas atormenta também a mim. E faço essa pergunta sempre que posso e sempre que tenho esses espaços, deputados, e vocês que estão participando aqui, eu faço essa pergunta. Se o que importa mesmo é a preservação de vidas humanas,
uma vez que, se isso fosse importante, a lei não seria flexibilizada do jeito que foi mais do que flexibilizada, foi vilipendiada, do meu ponto de vista, e quase extinta em relação, Gabriel, à sua forma original. A lei que tem lá hoje no Estado do Rio Grande do Sul é muito próxima da lei que, infelizmente, ocorreu a tragédia. Ou, a outra pergunta que faço é a seguinte: pode ser, quem sabe, na verdade, que as vidas, infelizmente, valem menos que alguns metros quadrados de construção, e resultados e lucros imobiliários, ou até mesmo ganhos de alguns, em detrimento do resto das nossas comunidades. Eu queria fazer esse depoimento, quero deixar registrado aqui. Muito obrigado, Adão Vilaverde.